De uma peça de teatro com Salvador Martinha a um grupo de stand-up com Diogo Batáguas e Manuel Cardoso, a um grupo de improviso, a outro de sketches e à escrita de uma série, João Maria tem experimentado todas as vertentes da comédia. Formou Último Andar, grupo que com os também atores Francisco Vistas e Jaime Baeta passou dos sketches nas redes sociais para a televisão com uma série de nome A Série, estreada em 2022 na RTP2 e agora disponível na RTP Play. Segue 3 atores desconhecidos num meio complicado, muitas vezes precário, que sonham criar uma série para a RTP. Conta com muitas participações, entre as quais Nuno Lopes, Beatriz Batarda, Inês Castelo Branco, Vasco Palmeirim e Salvador Martinha, que no início deste ano convida João Maria para escrever e interpretar Pelim Passa Lá na Agência, a história de uma agência de influencers, onde o leal ajudante Ronron, João Maria, apoia Pelim, Salvador Martinha, na luta digital por mais seguidores e mais influencers. É um teatro por temporadas, a primeira percorreu o país no início do ano. Para a segunda, teremos de aguardar por novidades em setembro. Este ano vai ainda regressar ao palco de stand-up do Nós Alive. Bem-vindo, João Maria. Obrigado pelo convite. Obrigado por teres vindo. Humor à primeira vista. Há aqui esta questão muito interessante com o teu trabalho e já enumerei até bastantes coisas. Tu tanto és ator como autor, muitas vezes do teu próprio trabalho, nem sempre, mas eu queria começar por perceber em qual destes papéis é que te sentes mais confortável, ator ou autor? Eu sinto-me mais confortável como ator, diria assim, sendo que aquilo que eu busco e o meu projeto perfeito, diria assim, é quando eu posso estar no processo de escrita, tomar decisões e depois sim interpretar, como é o caso, por exemplo, aqui do Pelim. E de todos os outros, quer dizer, e da série também, e dos sketches, etc. Mas sentes-te, se tivesse que dizer, és ator? Essa é uma pergunta muito difícil. Então, porquê? Porque eu não consigo definir, eu diria que era um artista. Sou um artista, estás a ver? Porque no outro dia estava a fazer um workshop e perguntaram porquê é que decidiste ser ator? Isso para mim era uma pergunta difícil, que eu não tinha feito bem essa reflexão, e o que me atrai como ator, e se calhar nesta profissão, é poder fazer vários projetos e várias coisas, não é? Que no fundo é o mesmo como argumentista. Eu acho que aqui, se me dissessem só, olha, tu vais ser só ator, acho que me ia fartar. Se tu vais ser só argumentista, ia-me fartar também. Se vais só fazer stand-up comedy, também ia fartar. Ou seja, eu acho que aqui, o que me interessa aqui, e o tipo de ator que eu sou, é um bocado um ator que busca outros projetos, outras coisas. Mas está. E não é uma coisa muito usual necessariamente em atores que tenham também um papel na parte da criação dos seus próprios projetos, certo? Pois, isso... Como é que depois é para ti gerir essa parte, essa expectativa que tu tens em fazer parte da criação, que às vezes pode não ser correspondida nos trabalhos que te apresentam, certo? Exato. Aqui a minha decisão em ser argumentista veio do desespero. Ok? Vou explicar como. Então, eu estava estudei na ACT, na Escola de Atores, e eu tive durante todo o percurso que tive lá, os 3 anos, eu ouvia sempre os próprios atores, ou seja, os próprios professores a dizerem, atenção que esta profissão é uma profissão difícil, que no fundo é a realidade, não é? Eles estavam-nos a transmitir a realidade, e é verdade, numa turma de 30 alunos, vamos dizer assim, vingam se calhar 2, 3, raramente mais. E então eu tomei essa decisão de eu quero estar numa posição onde eu possa tomar decisões, onde eu possa escolher com quem quero trabalhar em vez de ser escolhido. Sabes? Se eu for escolhido, ótimo, porque eu raros são os castings que fiquei. Por acaso já fiquei em alguns, mas no início eu ficava em muito poucos, tinha pouca experiência, então eu sempre pensei, eu tenho que estar numa posição em que possa escolher com quem quero trabalhar, então tenho que ter aqui uma outra ferramenta. Então decidi aprender a escrever como argumentista. Tive nos Estados Unidos também a aprender um bocado como escrever uma narrativa, em cinema. A estudar mesmo, sim, portanto, sim, fiz guião, digamos exatamente, assim. Exatamente. E depois foi aí que surgiu também... Isto foi há quanto tempo, só para estabelecermos aqui? Boa pergunta.
Diria que 2016, acho que sim. Mas Foi foi quando depois terminei a então de teres a formação Terminei a ACT, e foste para... exatamente, e depois tirei uns workshops que se chama UCB, que é da Hemi Poehler com mais... ok. Que eles têm uma escola de improviso e também de sketch. Isto Nova York? Isto, Los Angeles e Nova York. Eu estive em Los Angeles, depois fui para Nova York. Fixe. E que eles no fundo têm uma abordagem diferente aqui à comédia, ao improviso e à escrita também de sketch. Qual é que é essa abordagem? A abordagem. No fundo, eles que fazem uma coisa que é, na comédia, que eles criam uma setup através de improviso, ou seja, criam uma setup e depois eles fazem uma coisa que é the first unusual thing, ok, no improviso. E no fundo, os espetáculos deles são geniais. Ok. Ou seja, e um bocado a comédia também é isto. Eles criam essa setup através de onde é que eu estou, quem é que eu sou, o que eu estou aqui a fazer, pronto. E de repente, a first unusual thing, vamos imaginar, há um sketch dos Monty Python que é o papagaio morto, não é? Pronto. Sim. A first unusual thing, no fundo, é um tipo, que é sobre o que é o sketch. Tu consegues resumir o sketch nesta frase, que é um tipo que não aceita que o papagaio está morto. Então tenta vender o papagaio, portanto o papagaio está morto. Se o papagaio estivesse vivo e ele quisesse vender esse papagaio, não havia sketch, não havia conflito. Certo? E aqui é que está. E eles tentam descobrir sempre esse first unusual thing. O que é que tu podes encontrar em vários projetos. Quando existe comédia, normalmente há sempre esta first unusual thing. Há pessoas que chamam outros nomes, eles têm este nome. Pronto. Okay. E eles, através do improviso, depois levam isso também para sketch, porque eles têm também curso de escrita de sketch. E a minha questão é, o que é um sketch? É uma cena. O que é um filme? Não são vários segmentos de sketches, seja drama, seja de comédia, o que for. Não é isso? Então isso aliciou-me para eu perceber um bocado o que é que pode ser uma dinâmica de estar no improviso, estar a praticar, mas depois também estar a escrever e um bocado utilizar esta fórmula, chamamos assim. Nunca gosto de utilizar esta expressão de fórmulas, porque eu acho que as coisas vão para além de fórmulas, mas pronto. E então foi uma abordagem interessante. E tu usas essa abordagem quando partes para a escrita de um projeto, estás a pensar assim? Inconsciente. Inconsciente. Okay. Acho que sim, mas depois, se eu fizer essa análise, as coisas acabam por estar lá. Se fores dissecar, por exemplo, a série que fizeste para a RTP2, pensas naquilo com esta cena aqui tem esta abordagem, tem este conflito aqui, estás sempre a pensar nisto. Não estou... Sim. Analisando consigo encontrar. Okay. Por exemplo, a série A First Unusual Things, no fundo são 3 tipos, que são atores falhados que tentam fazer uma série. Estás a ver? Se eles tivessem todas as capacidades para fazer esta série não existia conflito, não existia história. Pronto. Certo. Eles utilizam muito também isto para a comédia. Se formos analisar sketches de, sei lá, A Porta dos Fundos, Gato Fedorento, existe... isto aqui está lá muito explícito. Pronto. Ou seja, os comediantes provavelmente já faziam isso sem querer, sem ter essa consciência. Sim. Eu achei que era importante ter essa consciência e tentar dominar um bocado também essa técnica. E depois tirei outro curso também, que é de um livro que é Save the Cat. Save the Cat? Yeah, okay. Save the Cat, que no fundo é uma estrutura de narrativa que lá está, que eles conseguem encontrar uma fórmula, vamos dizer assim, de vários beats, género 15 beats, em que eles encontram, e aquilo que me aliciou foi, eles conseguem ir tanto a filmes independentes como a filmes blockbusters, como a filmes vencedores de Oscars, e eles conseguem dissecar todos esses filmes nesses 15 beats, estás a ver? Todos os filmes já feitos. Tudo encaixa ali naqueles... Tudo encaixa ali. Incrível. E isso é interessante como cinema, porque podes utilizar aquilo para a escrita de cinema, para a escrita de teatro, no fundo para qualquer narrativa, seja qual for, não é? E isso também me aliciou e também fui explorar melhor. Isso também nos Estados Unidos? Também nos Estados Unidos, okay. Sim. E depois, enquanto, não sei quanto tempo é que estiveste por lá, mas depois executar a parte de foste fazer improviso em noites lá? Eu fiz lá improviso em 2 noites, uma em Los Angeles e outra em Nova York. Não quis explorar muito, porque aquilo tinha que estar lá ainda mais tempo para ir explorando. Claro. Mas o que é que eu trouxe? Essas ferramentas que eu trouxe que me ajudam mesmo hoje em dia. Se calhar o Save the Cat mais na estrutura de narrativa. Eu não fico fechado naquilo, mas lá está, em vez de ter uma folha em branco, tenho ali uns passos que eu sei que eu vou ter que os bater. Final do primeiro ato. Exatamente, final do primeiro ato, segundo ato, não sei o quê. Um momento catalisador aqui. E trouxe essas ferramentas. E depois eu acho que tive aqui um mestrado, porque a série demorou muitos anos a fazer, cerca de 8 anos. 8 anos? Exatamente, posso dizer que sim. 8 anos? Porquê tanto tempo? Porque nós começámos a escrever, depois foi mais questões de produção, depois vender
lá está a RTP, depois a RTP tipo, comprou em 2017, mas só conseguimos produzir em 2021 Covid, estás a ver? Caos. Ou seja, eu estava sempre na reescrita. Ia aprendendo estas ferramentas e ia sempre reescrevendo. E Então, mas há 8 anos você já tinha o guião fechado? não. Então. Estávamos na escrita, estávamos no Ok. desenvolvimento. Nós vendemos em 2017. Com ou a seja, ideia- em 2017 estaria mais ou menos finalizado. Mais ou menos. Exatamente, mais ou menos. Pronto, depois foi-me maturando, não é? E foi... Ou seja, a série conta a história de 3 atores que vocês fazem de vocês próprios, não é? Exatamente. 3 atores que estão a tentar, querem vender uma série Sim. à RTP, tem 13 episódios, na verdade teria muitos mais, porque foram... Teria muitos mais. 8 anos, não é? Eu 13 já acho que foram muitos. Mas eu agora, olhando para trás, eu diria que podia fazer muito melhor. É. Em que vários- aspectos é que já vários olhas e aspectos. pensas isto aqui, não? Obviamente aspectos, que temos que ritmo, pensar na realidade portuguesa, meios, etc. Há Sim, sempre sim. coisas que Mas eu acho que falham isso, e podiam correr eu acho melhor, que isso não é? acontece com qualquer projeto, qualquer pessoa. Porque quando nós terminamos, depois olhamos para o projeto em si, Sim. eu duvido que haja alguém que diga assim, era mesmo isto, tipo, está namoros. Há sempre coisas que nós queremos afinar, há sempre coisas que nós mudávamos, e eu acho que isso vai acontecer em qualquer projeto. Lá está, eu olho para a Plin, temporada 1, que posso dizer que foi um sucesso. Fiquei super satisfeito, mas que mudavas alguma coisa, se calhar mudava aqui uma coisinha ou outra. O que é que mudavas? Ih, Eu fui ver. não sei. Fui Pá, ver era ao assim, Tivoli. se calhar o que é que eu mudava? Se calhar, não sei, ali coisas no primeiro ato se calhar mudava. Não sei se ia mais direto ao assunto no primeiro ato, mas depois também é importante, tanto eu e o Salvador falamos sobre isto, que se calhar o primeiro ato podia não ser um bocadinho mais curto, mas depois eu sinto que a resolução no terceiro ato e o impacto que tem deve-se também ao primeiro ato. Estás a ver? Há tudo aquilo que nós lançámos no primeiro ato. Para quem não foi assistir ao vivo, isto está a ser um pouco confuso, mas confuso. é interessante na mesma perceber que já tens essa perspectiva sobre um trabalho que até é recente, não é? Exatamente. Vamos só voltar aqui a um ponto inicial, que é, lá está, tu tens a parte da criação, a parte de ator, mas pelo que eu percebi, tu quando começas na comédia é stand-up. Exato. Como é que se dá a passagem para... Não é stand-up, é ator. Aliás, eu já estava no curso na ACT quando comecei o stand-up. Então foi ao mesmo tempo. Acho que sim, foi mais ou Ok. menos ao mesmo tempo. Eu já estava no curso da ACT e depois, a primeira vez que eu fiz alguma coisa em palco foi stand-up comedy, porque eu fiz o curso do Rui Sinal de Cortes primeiro. E aí, E segundo o Salvador diz, ele foi assistir e já percebeu ali na altura, este caso, calma lá. Ele diz isso sim, no, ok. no ar livre com vocês dois. Sim. Pronto, não, foi isso, no fundo foi isso. E depois, ali alavancado, nós criámos os Comedy Pack, que éramos Exatamente. 7 humoristas. E 7 aquilo- humoristas, éramos 7 entre humoristas, os quais entre os quais Diogo Batáguas, Diogo Manuel Batáguas, Manuel Cardoso e Ui! João Maria. Hoje temos acesso a Grande fotografia. uma grande fotografia encontrada no Facebook. Isso é lindo. Descreve, por favor, já agora. Não sei se tu vais lembrar desta noite em específico. Epá, mas eu estou aqui meio rock and roll. Foi mesmo por isso que escolhi esta, Isto porque foi, a prim- existia mais. isto foi a primeira noite, acho eu. Terá Não sido? sei, Não sei. sei. Se foi ao calhas. Eu achei que a tua pose nessa fotografia, porque estás abraçado a Manuel Cardoso. Manuel Cardoso ainda sem barba, não é? Sim. Imberbe. E Diogo Batáguas a fazer um fixe por cima. E tu estás de língua de fora, apontada, esticada a Manuel Cardoso. Nós no fundo éramos 7 bêbados. No fundo, não há grande casal desse. Mas espera aí, mas isto falta aqui um. Não, Falta uma pessoa? Falta o Pedro Leite. Não. Falta o André Pereira. Não está aqui. Porque está aqui este meu amigo, que é o Diogo Leite, porque ele ajudava-me a fazer aqui um. Que entra também na número, série, não que é? entra também na série, sim. Ele ajudava-me a fazer aqui um número, porque eu fazia. Porque depois cantava música no fim, ele tocava guitarra. Eu não sei porque não está aqui o André Pereira, fala aqui o André Pereira. E o que é que eu posso dizer sobre esta fotografia? Há uma coisa em comum que é tanto Diogo Batáguas como Manuel Cardoso têm menos 20 quilos. Eu estou muito bêbado. Pronto, depois temos aqui Daniel Carapinha, que no fundo nós dizemos que era o gordo do grupo, mas claramente hoje em dia deve ser o terceiro gordo do grupo. E pronto, depois temos aqui Bruno Marques e Pedro Laranjeira. Eu gostava, gosto, aliás, tenho ótimas memórias dos Comedy Pack, precisamente. Quanto tempo é que isso durou ainda? Ai, boa pergunta, mas isto deve ter Não demorado foi uns 2 anos. Pois, Se vocês calhar um tiveram bocadinho mais. vários cartazes que eu fui encontrado ali no Sim, nós Facebook. fazíamos temporadas.
pá, eu gostava imenso porque era também este espírito de camaradagem que nós tínhamos entre nós. Que íamos fazer, depois gozávamos uns com os outros, depois brincávamos, depois como é que corriam as noites, não corriam, depois íamos beber copos. Normalmente era mais eu e o Manel que íamos sair. Às vezes conseguíamos arrastar um ao outro, mas era raro porque eles já tinham todos 30 anos na altura. Eu e o Manel e o Daniel Carapinha, que eram dos mais novos. Mas era um espírito incrível. Tenho saudades, por acaso. E o que é que aconteceu à tua relação com o stand-up depois de Comedy Pack? Deixaste de fazer ali um período ou não? Yeah, foi isso. Porque ou seja, eu pisei o palco com estes senhores extraordinários, malucos, e depois, quando terminas Comedy Pack, eu estou ali numa zona do teatro em que é ok, quero continuar a fazer stand-up, mas agora tenho muitas coisas aqui com a ACT e projetos com a ACT, e onde é que eu vou dar aqui prioridade? E então fui um bocado para esta vertente de ator. E acabei a minha formação, depois fizemos um filme que foi para os cinemas na ACT, foi uma coisa inédita, foi a única turma que fez um filme. Como é que se chamava? Chama-se O Amor é Lindo Porque Sim, com a Maria Rueff, realizado pela Vicente Alves ok. Ló. Isso foi um projeto que surgiu dentro Da da ACT. Com a nossa turma, não sei. Escreveram o filme vocês? Não, foi escrito pelo Vicente e ok. nós fazíamos tipo produção, mas depois também fazíamos atores, não é? Atores, interpretação. Interpretação, porque o Vicente quis dar esse passo, e por acaso eu respeito imenso o Vicente, que ele, em vez de fazer um exercício final, fazer algumas cenas com os alunos, ele pegou na nossa turma e disse: porque é que nós não transformamos isto num filme, numa longa-metragem? Eles fazem pequenas participações e passa nos cinemas, e é melhor para eles, é melhor para todos. E então foi por aí, fez isso. E está disponível também na RTP Play. Acho que sim, eu até acho que está na Amazon Prime. Ah, é? Já acho que sim, desconfio. Okay. Acho que há uns tempos que isso está por lá. E pronto, foi uma experiência. E depois, a partir daí, ia fazendo. Surgia um bocado por convite. Fiz num antigo comedy club, por convite de uma noite do Batáguas. E do Manuel Cardoso? E do Manuel Cardoso. Que era Tourette? Tourette, exatamente. Não lembrava. E fui lá fazer. E então ia assim picando de vez em quando o stand-up. E até que depois com outros projetos, com o Último Andar, com a série, etc., fui meio deixando, mas fica sempre aqui o bichinho no stand-up, porque eu tenho ótimas memórias. E porquê é que na altura a parte de ator se sobrepôs à parte de stand-up comedian? Aliciou-te mais ali alguma coisa, não é? Sim, porque o stand-up comedian tinha que estar muito... Tinha que ser eu a tomar as decisões, ou seja, tinha que ser eu, que se eu quisesse, tinha que ser eu a marcar uma noite, fazer uma noite para poder tinha que ter aquele jogo do tenho público, não tenho público. Eu ali estava já numa rotina, não é? Estava ali dentro de uma estrutura que era a ACT. Estava já ali numa rotina, tinha aulas 3, 4 vezes por semana, já estava com projetos dentro da ACT também, e então foi mais fácil ir para esse caminho e puxou mais outros projetos, outras coisas, novidades também. Fazer outros personagens, a tal transformação de não fazer só um personagem cómico, fugir, um autoconhecimento também, porque depois eu acho que a escola de atores também permite isso, se começaste a conhecer melhor quais é que são as minhas fragilidades, quais é que não são. Pois eu acho isso interessante, porque, ou seja, tu tiveste essa fase inicial a fazer stand-up ali durante 2 anos, digamos, sim. E voltas agora? Ou foste voltando? Fui sempre picando um bocadinho, mas sim. Eu há um ano vais ter uma atuação no palco no Alive, sim, Comédia Nós Alive, regresso, porque tinha estado lá em 2012. Exatamente, no primeiro mítico. Como é que agora olhas para o papel de stand-up comedian? Porque com esta aprendizagem toda de ator, de certeza que tens uma perspectiva diferente sobre o que queres fazer, como queres fazer. Exato. Eu acho que há essa diferença. Eu na altura, quando fazia aquele humor muito observação, no sentido em que as pessoas que fazem não sei o quê, as pessoas na praia, que não sei o quê. Sim. Pronto, estás a ver? Ia muito por nessa onda, que era também muito o que estava a fazer na altura, provavelmente, não sei. Eu ia ter que ir buscar essas referências a algum sítio e provavelmente era isso que se andava a fazer na altura. Hoje em dia, eu gosto, é mais interessante, pelo menos para mim, fazer e ver quando aquilo leva para um lado pessoal, para um lado... lá está, um lado pessoal onde existe mais aquela verdade, não é? E não tanto uma coisa exterior, que é, e aquelas pessoas, espera aí, mas porquê é que vou falar daquelas pessoas que eu não falo sobre mim? Porque eu não falo sobre o facto de eu agora estar a fazer um personagem que é o Ronron, que
que é um personagem gay, e depois as pessoas perguntam-me se eu sou gay, se não sou gay, estás a ver? E tem esta dúvida. Isso aconteceu? E isso acontece. Isso é uma das coisas que eu quero falar também. Uhum. E que eu quero falar no stand-up. E que estão a acontecer hoje em dia e que eu quero falar sobre elas, expor ao público o que é que são as minhas inseguranças, o que é que não são, o que é que são as minhas dúvidas, e expor isso ao público de uma forma cómica. Isso aí é aquela coisa, é o que me torna interessante aqui o stand-up. E é para aí, é para esse sítio que eu quero ir. Mais do que... então, e aqueles malucos que bêbados, não sei o quê, ou que ficam 30 dias sem beber álcool, pronto. Que é como tu estás agora, É tens como de eu estou dizer, este mês, tens de dizer, este mês. porque tu e o Salvador fizeram isso quando estavam no processo de escrita da Plin, a temporada 1, porque é uma peça de teatro por temporadas, e vocês estão neste momento no processo de escrita da segunda peça, não é? Que já sabemos que vai ter Inês Aires Pereira no papel de Van, e portanto estamos no dia 27 de junho a gravar, estás há 27 dias, um bocadinho mais, dizes tu, Sim. sem beber álcool. Sem beber álcool, porque apanhei a bebedeira num sábado e dia 1 foi tipo uma quarta-feira, uma terça-feira, portanto foi isto. mas sim, foi um challenge que eu acho que, eu não sei se, eu acho que em janeiro eu queria fazer isso. E o Salvador também está a fazer isto. Exatamente, também está a Portanto, fazer. esta peça não tem qualquer quantidade de álcool envolvida, não? Exatamente, zero. É tipo a cerveja sem álcool. Álcool free. Exatamente. Então fizemos isso em janeiro, correu bem. Foi uma experiência que nós os dois partilhámos. Não a escrita, ou estar sóbrios, as nossas dores de terminar o guião e apetecer-nos ir beber uma cerveja. Fizemos um retiro, os dois um retiro na Costa Alentejana, e apetecia-nos beber uma cerveja, champanhe, um vinho, assim, no final, pois. quando terminámos, Tem mas que ser aí. foi a aguinha. Bebes uma aguinha esse queres. E agora novamente, em junho, eu disse, olha, Salvador, estou focado, não sei o quê. E ele disse, João, há muitas festas, vai haver muita coisa, não sei o quê. Eu disse, não, olha, estou focado, não sei o quê. Pois é, nem estava... Entretanto, isto é verão. Santos, isto é verão, não é? Aguentaste forte. Em janeiro é mais fácil, não é? Claro. Em junho é muito mais difícil. Então eu disse, olha, eu estou nisto, não sei o quê, olha, estou aqui a voltar ao ginásio forte, e quero assumir, estou a pensar até não beber álcool durante o mês de junho. E ele disse, bora. E eu, espera aí, não estou assim tão preparado. Não estavas à espera que fosse tão imediato. O Salvador é mais fácil, porque ele é um senhor de 40 anos que tem 2 filhos, mulher, e eu sou um jovem 31 solteiro. Fica mais difícil. Exato, fica mais difícil para mim. Mas é bom, é incrível. E então agora estamos nesta fase. Mas estávamos a falar da stand-up. Sim. Não, mas este parênteses importante sobre alcoolismo, não, mas o contrário até, sobriedade. Estávamos a falar do stand-up. Tu vais então atuar no palco comédia do Nós Alive ainda, não, em julho, aliás. Sim. Portanto, dia 8. Como é que está a ser preparada essa atuação? Porque está a ser preparado. Agora é um regresso. Este regresso está a ser preparado. Eu queria fazer um material totalmente novo, porque lá está, queria falar sobre o que é que se está a passar na minha vida neste momento, não é? Depois de fazer 18 espetáculos pelo país com o Salvador, acho que tenho muita coisa para contar, muita reflexão, e é sobre isso que eu vou falar. Vou estar a testar agora até dia 8, ainda há poucos dias. Mas eu com muita... Agora é que estás com medo? Estás com medo? Não, estou com aquele nervoso, estou com aquela ânsia que eu acho que todos os comediantes devem estar, não é? Claro. Se não existir. Mas estou pronto, acho que vai correr A última vez que tinhas feito stand-up foi Foi aproximadamente há um ano. Um ano. Onde já agora? No Comedy Club. No Comedy Club mesmo. Comedy Club. Sim, aproximadamente um ano, exatamente. Uhum. Pronto, depois meteu-se este convite do Salvador, surgiu em outubro, acho eu. E nós em novembro já estávamos a preparar, a trabalhar no esqueleto da temporada 1 da Plin. Já vamos falar melhor da Plin, até porque quero perceber, lá está, o que é que vai acontecer nesta segunda temporada. Mas tu tinhas referido uma coisa que era a verdade, neste caso na questão do stand-up. Gostavas de explorar mais assuntos que te estejam a acontecer. A série, que se chama a série, a parte é uma ideia, é meta, não é? É a realidade espelhada através da ficção, digamos. Exatamente. Assim. Se nós olharmos para aquilo, e
já referimos aqui, são 3 atores a tentar escrever uma série para vendê-la à RTP. É um meio muito complicado, são pessoas que não são conhecidas, que são muitas vezes, querem ser, aliás, os diretores querem que sejam trocadas por pessoas conhecidas, youtubers, para fazerem a própria série que escreveram e que batalharam. Isso é um pouco a realidade também do meio? Essa parte é mesmo verdade? Boa pergunta. É que isto na altura foi meio que ficcionado, mas é um bocado verdade, não é? Eu acho que é um bocado verdade. As pessoas já são um bocado escolhidas pelos seguidores que têm. Que é uma das frases da série, não é? Sim, Vocês se eu quiser, preferem isso. aquela coisa, se eu quiser ser ator, tem que ter seguidores, não é? Exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que Isso é estamos uma a caminhar afirmação para isso. verdadeira, então. Sim, pelo menos nós como atores às vezes sentimos isso. Não sei se de forma justa ou injusta, nós para expormos as coisas que expusemos na série, nós depois tentamos buscar um bocado a comédia nesse sentido, Claro. em que a proposta é efetivamente eles serem substituídos por youtubers. A minha questão é, será que num futuro próximo isso pode acontecer? Eu não sei se aconteceu ou não fiz essa pesquisa, mas nós como atores sentimos um bocado disso, que é o nosso papel que se calhar está a terminar, porque parece que não é preciso seres um ator para seres ator. Uhum. Então foi um bocado nesse ângulo que nós explorámos. Aquilo no fundo foi um bocado a nossa vida. Nós baseámos a nossa vida. Quando surgiu a proposta, nós escrevemos uma série e nós pensámos, vamos escrever uma série sobre o quê? Temos que escrever sobre alguma coisa que nós conhecemos melhor do que ninguém. Portanto, vamos falar sobre as nossas vidas, sobre todo este processo de ser ator, de estas lutas, estas dificuldades todas, e decidimos escrever sobre nós, sobre a nossa vida. E há muita coisa que é verdade, há algumas coisas que não são bem assim, mas isso deixamos ao público para eles decidirem Claro. o que é verdade e o que é que não é. E esta construção meta da série inicialmente foi logo a vossa primeira intuição a partir para uma série deste género? Na altura, tipo, há 8 anos. Ou seja, ajuda. Depois, o Carlos Coutinho Vilhena, quando esteve aqui, ele dizia que fazer uma série que fosse ficção em si era muito difícil em Portugal, e que por isso é que ele fazia documentários em que ficamos na dúvida sobre o que é real e ficção. Ali nós sabemos que estamos a ver uma série baseada em factos verídicos, mas que se apresenta como ficção, não é? Mas eu acho que o caso... Mas depois mesmo a realização é meio documental também, não é? Por causa disso. Sim, eu acho que o caso quando diz isso é a nível de produção e de custos. Exatamente, não é? sim, nível de custos. No nosso caso foi mesmo a produção. Nós teve o financiamento da RTP. Claro. Pronto. Não foi... É uma questão diferente da produção das séries. Exatamente. Sim. Porque ele acaba por ser uma produção que Própria, é financiada própria, claro. não é? Uhum. Portanto, Claro que sim. é muito difícil de fazer ficção nesse sentido. Mas até para as produtoras, tipo a RTP, será difícil também conseguir uma produção grande, não é? Pois, exato. Nós difícil. tivemos que trabalhar ali com um orçamento que era um orçamento muito baixo. Lá está, eu não recebi dinheiro nenhum a fazer aquela série, lá está. Nem como artista, nem como ator, nada. A sério? Zerinho, exatamente. Porque não tínhamos. Foi uma escolha... Quiseram investir tudo na produção. Exatamente. Para que o produto ficasse bom, não é? Em vez de estarmos nós a ganhar dinheiro. Mas pronto, foi uma coisa que eu fiz uma vez, não volto a fazer. Acho que não aconselhei ninguém a fazer. Claro. E acho que não se deve fazer. Isso, não é uma coisa saudável. Exato. Não é uma coisa, não é. Hoje em dia não faria. Percebes? Claro. Isso é interessante porque é o próprio dilema que se apresenta na série é esse também. A certa altura, não é? Exatamente. Que é vocês venderem a série e não serem atores na série. Exatamente. Não é? Exato. Pode surgir essa proposta, não é? Percebes o que é que nós fazemos, não é? Queres-te vender, queres o dinheiro ou queres fazer a tua série sendo que tu vendendo também há outras portas que se abrem, não é? Claro. Pronto, eu acho que tive alguns convites que surgiram também por causa da série. E, portanto, se calhar posso ter feito a opção certa. Um investimento a longo prazo. A longo prazo. Nós pensamos sempre nisso, mas às aqui, vezes não. Pronto, exato, claro. Mas aqui foi tudo ficcionado, são atores. A parte documental de câmara à mão foi uma opção de realização, de uma maneira dos realizadores. Mas sim, na altura nós decidimos fazer uma série sobre este meio, sobre as nossas vidas. Decidimos criar esta realidade
ok, então porque é que nós não fazemos mesmo de nós próprios? Criamos aqui uma persona, umas personagens, e nós fazemos de nós próprios. E também para criar esta dúvida no público, eu acho que é interessante. Foi estas as decisões para fazer as coisas nestes moldes. O Último Andar, grupo de sketches que vocês publicavam nas redes sociais, portanto tu, o Jaime e o Francisco, que se manteve na criação da série, como atores e criadores, autores do projeto. Como é que foi esse processo de passar para sketches? Tu há bocado dizias uma coisa interessante que é, podemos pensar numa série como um conjunto de sketches que se interliga entre si. Mas o raciocínio, de certeza, para depois criar a narrativa de 3 episódios é muito mais complexo do que isso. Completamente Como é que foi esse diferente. processo? Porque também a proposta era diferente. A nossa proposta não é vamos fazer uma série de comédia. Não é. Nós vamos fazer aquilo que se chama um dramedy. Era essa a nossa proposta. Porque se fosse só uma série de comédia, não sei se nós íamos conseguir fazer naqueles moldes. Porque a nossa realidade é um bocado trágica ao mesmo tempo. Portanto, nós não conseguimos só fazer comédia. Sim. Há efetivamente questões que estão lá, são lá debatidas, que são mesmo questões nossas. Como por exemplo? Olha, aquela questão que tu disseste, que é vendemos o guião e alguém vai fazer isto por nós e ganhamos dinheiro. Não, mas eram questões que, tipo, se surgisse isto aqui, o que é que fazíamos? Okay. Não, há questões, por exemplo, quando vamos fazer um casting, há uma cena do Chico num casting que tem que estar a comer uma banana ao pôr do sol. Há essas questões, as discussões com os realizadores de casting, de estas marcas, as coisas que nós fazemos para ganhar dinheiro, pronto, coisas assim. Há todas essas discussões que nós tínhamos mesmo e quisemos pôr também na série. A tua personagem, por exemplo, trabalhava num lar. Exatamente, trabalhava num lar. Todos nós já fizemos trabalhos desse género. Secundários para subsistir. Exatamente, para nos sustentarmos. E isso também aprofundamos, né? Essas coisas todas na série. Portanto, tem essas versões. De repente vivem numa casa enorme, mas não é a casa deles. É a casa dos pais, não têm dinheiro depois para pagar a renda, a internet, as coisas IRS. IRS, essas coisas todas que nós exploramos. Depois andam num carro horrível que acabam por explodir o carro. Pronto. Há assim uma série de coisas que nós tentamos procurar e que se passaram efetivamente na nossa vida, né? Mas sobre a questão da escrita da série em si, a passar de escrever sketches curtos, não é? Para uma série longa. Sim, nenhum de vocês tinha escrito uma série, certo? Não foi um desafio. Foi um desafio. E aqui é que eu consegui ir buscar um bocado essas ferramentas que fui aprender lá fora, da questão da narrativa. O que é que nós queremos contar, o que é que queremos contar em cada episódio, que pontos é que queremos debater, o que é que cada cena acrescenta para a narrativa, para cada beat de personagem, cada beat interno da personagem, cada beat para a história também, como é que estes personagens se vão influenciar uns aos outros, como é que vamos pôr estes personagens em conflito. De repente eles são super unidos, mas vai haver momentos em que eles não vão ser tão unidos. Vai haver aqui breakpoints, vai haver aqui momentos que eu chamo uns momentos all is lost, em que eles perdem o chão completamente, mas para o final da série, em que começam a tomar decisões que não são as decisões que tomavam no início da série. Quem é que são estes, quem é que estas personagens se transformaram? E aí foi um desafio também para fugir do tom dos sketches, ou seja, também depois foi um trabalho de direção, de realização também, que é nos sketches e na comédia dos sketches nós temos um tom, e aqui o tom é completamente diferente. Isto é um tom de comédia, é um dramedy. Há momentos em que é comédia e há momentos em que efetivamente existe drama. E é isso também é um bocado o desafio. Pronto. E a comédia, que tom de comédia é que é? Não é? O nosso tom de sketch de comédia é diferente do nosso tom muito diferente, na série. Muito diferente. Claro. É mais subtil a série. É mais subtil. Há uns momentos. Pronto. E isso foi propositado. Claro. E a experiência do Francisco e do Jaime é semelhante à tua? Ou seja, também começaram na parte da criação, de ser autores, de escrever, por necessidade de... O Chico e o Jaime, eu acho que foi um bocado isso, porque nós quando saímos da ACT também fizemos meio este compromisso de criar o Último Andar e avançar com o Último Andar. Vocês eram 3 colegas da mesma turma? Da mesma turma. Okay. E então também houve esse compromisso. E nós também, com o avanço da escrita, fomos quase tendo um mestrado com a própria escrita e vermos os erros que estávamos a cometer, aquilo que já não queríamos cometer. Depois também com esses inputs que eu trazia também de lá de fora, fomos um bocado criando e afinando e melhorando os guiões. E eu acho que isso também foi um bocado... Lá está, foi um mestrado para nós os três.
Foi por aí. Uma das pessoas que também vou-te fazer uma comparação se calhar um bocado injusta, porque outra pessoa tem, desculpa, muito mais sucesso, Ricky Gervais, não é? Não, mas que também tem um percurso no sentido de criar uma série, fazer stand-up. Ele até teve uma passagem pela música, ele teve uma banda. Exato. Acho que não tiveste nenhuma banda, tiveste uma banda. Por acaso ainda não. Mas Ainda não? Se calhar vou lá só para dizer que tive um percurso similar ao Ricky Gervais. Talvez. Mas há esta parte interessante de ele também queria meio ser ator ou uma coisa do género, uma personalidade conhecida, não é? E só o The Office, já muito tarde, é que lhe dá esse lugar de destaque. Tu escolheste um beat de stand-up do Ricky Gervais. Já agora, porque eu tento sempre ressalvar este aspecto quando peço às pessoas para trazerem um beat, ou um sketch, ou uma peça, ou um excerto de um teatro, ou o que seja. Tu foste para o stand-up, mas tens aqui... Porquê? Pareceu-te mais imediato, se calhar também só... Sim, talvez, mas esse... Pá, eu adoro Ricky Gervais. Uhum. E esse beat stand-up funciona muito bem por causa do acting. A parte que eu gosto mais é aquela é a parte do quando ele diz que quando nós tivemos um acidente de avião, que dão-nos um colete e dão-nos um apito e de repente estamos no, não é? Estamos no já estamos todos a estamos no meio do mar e é, né? E de repente há um helicóptero e de repente espera aí, ok, então está aqui este tipo. Sim. Isto só funciona bem por causa também do acting, não é? Porque sem as coisas, não sei, para mim fica um bocado de coxo, mas este acting que ele faz, sim. Eu acho que potencia imenso o stand-up, ok? E há outros comediantes que têm as one-liners, né? Tipo o Jimmy Carr, estou-me agora a lembrar que eu vejo, parte-me a rir, mas aqui o Ricky Gervais tem sempre este acting que lhe dá aqui um twist que, para mim, que eu acho super interessante. Daí ter escolhido aqui esse... E normalmente os stand-up comedians de quem gostas são também bons em acting? Ou é mais variado? Desconfio que sim. Então. Aliás, eu tive essa discussão com um dos realizadores da nossa série, também a discutir o stand-up, se os comediantes, e ele dizia-me sempre, os comediantes têm uma capacidade diferente têm mais capacidade de serem atores do que se calhar os atores serem comediantes. Ok? Há sempre estes dois lados, não é? Temos agora um exemplo, Salvador Martinha, uma série da Netflix, não é? Atenção. Não é? Mas estavas a dizer. Sim, tem mais... pronto, isso é um bocado também a prova. E eu lembro-me de ter essa discussão com ele e ele dizer-me, não, os comediantes tendencialmente conseguem ser bons atores ou pelo menos conseguem cumprir. E tu depois tens também são mega produções, eles cá têm um imenso tempo de preparação, não é? O Chapéu, o Louis C.K., todos eles têm essa vertente de atores e muitas vezes em papéis dramáticos, lá está, tentam fugir da comédia. Aquela coisa que falámos no início, de poder picar outras coisas, que é isso que me também... Outros tons. Eu vou-te dizer, eu acho que agora é nada a ver, mas eu fiz muitas tragédias e textos clássicos. Em teatro? Em teatro. Como ator, o António Pires, que eu trabalho muito com o Teatro do Bairro, pegou em mim e pôs-me a fazer textos dramáticos e tragédias e coisas super... Eu acho que a primeira peça que eu tive assim, super contemporâneo, em que eu podia improvisar e podia... e era um texto também escrito por mim, ou seja, era mesmo uma comédia, ou seja, estamos ali com o propósito das pessoas se rirem, foi aqui com o Salvador. Foi na Pelim. Portanto, eu já fiz tudo várias tragédias. Já fizeste mais tragédias que comédias em teatro? Exatamente, já fiz. Sem dúvida. Mas gostas mais de fazer comédias? Ou... Gosto, neste momento, divirto-me a fazer as comédias. É uma coisa que eu diria mais leve. Mais natural também? Mais leve, mais natural. É um desafio maior, os outros, não é? Os outros são um desafio. Um desafio. Não sei se maior ou pior, mas maior ou menor, mas são desafios. Pois. E lá está, eu se calhar, se estiver agora 5 anos a fazer só comédias, farto-me e se calhar quero ir fazer um Shakespeare para noutro palco qualquer. Que também pode ser engraçado. Que também pode ser engraçado. Falar de um Shakespeare, uma tragédia, Shakespeare, sim. Não quero fazer comédia. Tá daqui a 5 anos, percebes que quero mudar a fazer outra coisa, que eu acho que é um bocado que esses comediantes também exploram um bocado, não é? De repente o Chapéu faz
O filme com o Bradley Cooper tem lá um momento e é um momento, não é um momento cómico. Pois é, sim. Não é? Já nem Como me o Louis lembrava. C.K. também tem outros momentos assim. A série, Não sei, claro. não. Tem a série do Louis C.K. não? Sim, exatamente. E estava a pensar, por exemplo, o Robin Williams, o Eddie Exato. Murphy, se até formos aí, Claro. o Robin Claro. Williams tem papéis dramáticos incríveis, não é? Claro. Mas era outro patamar, claramente. Mas o Ricky Gervais é um bom ator, então? Posso considerar que sim. Não, eu não sou ninguém para dizer se é um bom ou mau ator, na verdade. Né? Sim, mas aqui entre nós. Não, eu acho que ele cumpre bem. Eu acho que das coisas que eu vi dele, ele cumpre. Mesmo agora no Afterlife, ele está lá, eu acho que ele cumpre. Não diria que está ao nível de um Leonardo DiCaprio ou assim, mas também não é o propósito dele. Sim. Mas se calhar pode estar daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos, não sabemos. Nós, de repente fazem papéis, se calhar atores que nós diríamos que não dávamos nada por eles, não é? Há o exemplo deste tipo agora, eu não me estou a lembrar o nome dele, que fez o The Whale, que eu acho que as últimas coisas... Brandon Fraser. Exatamente. Que há uns tempos, as coisas que ele tinha feito, ele fez o George, o Rei da Selva e não sei o quê, tipo, fez filmes assim, nada de coisa. Pelo menos que me esteja a lembrar agora, e de repente surge com este filme e faz um papel brilhante. Portanto, eu nunca... E nós temos desculpa, Sim. nós temos em Portugal uma coisa um bocado de associar, não sei se é por ser um meio pequeno, mas muito, se uma pessoa teve uma personagem muito forte, é um bocado aquele estilo de papel que ela vai fazer, não é? Não achas isso? Sim. Temos dificuldade em imaginar Desassociar, não uma é? pessoa, um ator de comédia a fazer um papel super dramático, ou não? Sim, os atores de comédia Se calhar mais na televisão, sempre, não é? mais na televisão tentam sempre fugir um bocado. Exatamente, mas eu acho que é um bocado esse desafio. Eu acho que esses atores procuram isso, que é ok, estou agora aqui a fazer comédia durante 2 anos, deixa-me agora fazer um bocadinho um papel de drama. Mas se calhar as televisões, porque não sei, se calhar não vendem, se calhar não, se calhar um Joaquim Monchique ou assim, se calhar não vende a fazer um papel de dramático, super dramático. Não sei, isso Sim. com os senhores que tomam essas Os senhores lá em cima, decisões não é? lá em cima, não é? Vamos então ouvir o beat do Ricky Gervais que tu escolheste. In the event of the plane landing on water, your life jacket is equipped with a whistle. A fucking whistle. So the plane hits the water, smashes to bits. Everyone's dead except you by a miracle. You're bobbing around in the Atlantic Ocean, 4 degrees that water is, right? You've got about 15 minutes before hypothermia sets in, right? Or eaten by a shark, or you drown, and you're hoping they've dispatched air sea rescue, and you're going, oh my God, I'm bruised and broken. I'm going to die. I don't want to die wet, and then I don't know what I'm doing. Hold on. I mean, air sea rescue. Now, I don't know if you've ever been in a helicopter. Of course you haven't, right? But they're fucking loud, right? It's like having your head in a washing machine. You have to wear earplugs and then ear defenders. Your teeth rattle. It's like that. So you're over the Atlantic Ocean at night, you go... Como já referimos, estás neste momento sóbrio, há muito tempo, e a escrever a segunda temporada com o Salvador de Plim. Passa lá na agência. Já sabemos que Inês Aires Pereira vai entrar nesta segunda temporada como Van, não é? A influencer que nós até agora só conhecíamos o nome, agora já conhecemos uma cara. Calculo que continuem os dois apenas a escrever, é isso? Sim. Já estão neste momento, no momento em que estamos a falar. Na 8ª página. 8ª página. Não, mas já estão há um mês a escrever, é Já isso? estamos. Portanto, quão desenvolvido já está Plim e o que é que podemos esperar de diferente nesta temporada 2? Isso é um grande desafio, não é? A proposta inicial era escrevermos um espetáculo de teatro que fizesse as pessoas rirem do princípio ao fim e que abordasse aqui estes temas das influencers e dizer algumas coisas que nós queríamos também transmitir através da comédia, lá está. Aqui, sendo um sucesso, e agora, não é? É a segunda temporada. Temos aqui este fator que é a Inês Aires Pereira, que é uma máquina. Que é uma máquina também, mas também não queremos pôr toda essa pressão nela, não é? Então Claro. há aqui um trabalho de casa que nós estamos a fazer e que estamos a ter muito cuidado, no sentido de texto também a promover isso e vários momentos, tanto para a Inês como para nós e depois no final para o público. Como é que nós estamos? Nós neste momento estamos bem.
nós já temos toda uma estrutura do que é que vai ser o espetáculo, já sabemos os pontos em que vamos tocar, vários momentos muito interessantes, extraordinários, que eu tenho pena de não poder revelar aqui, mas vão ser. Mas deixas a aguardar, ficamos a aguardar. Vão ser muito bons. Já temos todos esses momentos. Estamos agora numa primeira escrita de guião. Estamos aqui na 8ª página, a chegar aqui ao final do primeiro ato. Estamos mesmo na 8ª página? Estamos mesmo. Eu pensava que era humor. Não. Lá está, o humor tem que vir de um sítio verdadeiro. O humor tem que vir de um sítio verdadeiro. É mesmo verdade. Estamos na 8ª página mas estamos todos os dias a trabalhar. Todos os dias reunimos 3 horinhas e depois devemos fazer o nosso retiro clássico. Fazemos sempre um retiro. Então, ou seja, agora vocês, até ao final deste mês, que está quase a chegar ao fim, vão continuar a batalhar por mais páginas e depois terminam a escrita no tal retiro, é isso? Terminamos ou fazemos uma revisão, depende. Nós agora depende do processo. Eu acho que vamos... Já disse ao Salvador, eu acho que nós dia 15 de julho? Dia 15 e dia 20 de julho, o Salvador não acredita, vamos ter o primeiro draft do guião. Não acredita porquê? Ele diz que vai demorar mais, diz que só 31. Mas vamos ter, depois vamos fazer ainda mais um retiro em agosto e então depois podemos ter um update já está, não está. Manda só um voice ou qualquer coisa. Mas depois lá está. Eu tenho que mencionar aqui o Rui M. Silva, que é o nosso encenador, exatamente, que eu na altura convidei, o Salvador perguntou-me quem é que poderia entrar aqui no projeto. Que ele entra também na série, não é? E ele entra também na série, exatamente. E que eu já tinha trabalhado com ele e eu achei que ele e o Salvador faziam um match. Desculpem esta expressão. que faziam um match porque lá está, o Rui trabalha muito as personagens, trabalha muito sobre o improviso. Nós fizemos vários jogos de improvisação, trabalhámos muito improvisação também. E o Salvador, eu acho que é um as de improvisação, trabalha também, gosta de trabalhar com coisas maleáveis e sem estarem totalmente fechadas. E depois, lá está, como na primeira temporada também, nós fomos com um guião fechado, mas depois todo esse guião foi desmontado e isso eu acredito no processo. E acho que o processo, para mim, isso faz parte do processo, que foi desmontar o guião também. Tanto as personagens como o guião. Tipo, isto aqui faz sentido, não faz sentido. Portanto, eu acho que o guião, até à estreia, não está fechado. Portanto, tudo isto faz parte do processo. Depois vamos ter ensaios com o Inês, vamos ter improvisações com o Inês, vamos ler o guião com ela e com o Rui, vamos acrescentar coisas, vamos mudar coisas, há coisas que vão ficar. E todo este processo é um processo que, com a equipa que nós temos, eu confio 100% nas pessoas que estão envolvidas. Portanto, estou super seguro. Pronto, e é isso. Eu acho que todo este guião que já está montado depois vai ser completamente destruído e é para ser destruído depois com a entrada do Rui e com a entrada da Inês também. E que não queria dizer a palavra erros, mas o que é que vocês acham que não vai acontecer nesta segunda temporada que se calhar aconteceu na primeira e vocês não queriam que tivesse acontecido? Sim, honestamente não há assim grandes coisas que eu possa prometer que não vão acontecer. Se calhar até há coisas que correram bem na primeira que nós vamos manter. Ou se calhar uma outra coisa recorrente que funcionaram bem que nós vamos manter. Algumas relações entre o Ronron e a Pelin que se calhar vamos manter, mas de repente... E tem que existir uma evolução na personagem para a segunda temporada? Pois é isso. Nós também discutimos isso com o Rui, foi um input do Rui também, que é como é que está a Pelin neste momento, como é que está o Ronron, como é que é a relação da Pelin com o Ronron. A Pelin, já não vai voltar a acontecer, portanto, a Pelin conseguiu que a Van fosse a salsichona do ano. Exatamente. Portanto, isto teve grande campanha. Grande campanha, teve um impacto enorme na agência. Portanto, a Pelin neste momento, digamos que é está efusiva. Está em altas. Como é que é esta lado, Pelin? o Ronron teve ali um percalço, não é? Sim, umas propostas. Sim, exato, também. Podia ter saído da agência, mas ficou. Mas também é outro Ronron. Tem que se impor mais. Também é outro Ronron. Exatamente. Agora, não vou fazer isso. Eu já ia. Sim, não vais. Também se fosse, nós cortávamos a seguir. Sim. Está tudo bem, mas agora, pronto, é isso. Não. Isso. Mas estás a dar a entender que tem que existir uma evolução, não é? Há uma evolução. Para a segunda temporada. Segunda temporada tem que haver. E então vou só fazer mais uma pergunta, a ver se te descoses um pouco. Convidadas, continuaremos a ter? Não. Para já, talvez.
Para já com o que temos, talvez. Ok. Vamos ver, Ok. vamos ver. Ok. Há aqui uma dinâmica muito interessante que eu estava a pensar. O Salvador é obviamente como stand-up comedian e vê-se isso em Rabo de Peixe, por exemplo, um dos stand-up comedians que mais jeito tem para a representação, diria eu. Que vemos mais livre para isso, ou mais disposto também a explorar esse lado. Acho que ele é muito competente na parte do acting. Tu vens, é uma expressão que o Salvador costuma usar, que é um buddy novo, não é? Um amigo novo, não é? Que se juntaste aqui. Vocês já se tinham conhecido na série, claramente, talvez antes, não é? Sim. Porque ele participou, aliás, andaram à luta de boxe na série, Sim, não é? exatamente. Neste projeto, o Salvador, apesar de ter essa ligação ao acting, ele é que é o novo, ele é que é o rookie na parte do teatro. É, não é? E tu, por outro lado, eras o experiente e estavas-te a juntar aqui. Como é que foi essa dinâmica de tu também teres que ajudar o Salvador a entrar para este mundo do teatro? Exato, pronto, isso foi. Exatamente. Porque algumas coisas que eram novidade para o Salvador, para mim já não eram assim tão novidade, não é? Mas também houve coisas que também para mim foram uma novidade e para o Salvador não era novidade. Claro. Ahm, Mas como, por exemplo, o que é que era novidade para o Salvador? tanta coisa. Tanta coisa. Acredito que ele sabia o que era uma didascália, não é? Sim, Não era sim. por aí. Mas era mais os processos, estás a ver? Então, mas, bem, eu não sei se já contei isto alguma vez, mas pronto, mesmo na estreia, pá, estávamos super nervosos. Não é? Eu estava nervoso porque estava mais ou menos tranquilo porque tinha o Salvador ao meu lado e ele também, porque me tinha a mim, ou seja, eu Exato. estava aqui super partilhado. E eu estava nervoso porque eu não sei se há aqui coisas que vão funcionar, mas fiquei. É um bocado diferente, porque no Teatro do Bairro, mesmo eu já fiz comédias no Teatro do Bairro, é diferente, a energia é diferente do Tivoli, as pessoas que vão ver o Salvador e que vão ver os comediantes, já vão com uma predisposição completamente diferente do Claro. que vão para o Teatro do Bairro. No Teatro do Bairro vão ver uma peça, é uma comédia, ok, estamos a rir, pronto. E aqui é uma dinâmica completamente diferente do Já que vão estás... com uma expectativa de rir. Exatamente, aqui no Tivoli, no espetáculo. E de repente mal entro e há ali um momento em que o público começa a rir assim, estão-se a rir disto. Então isto está mais ou menos ganho. E depois foi o foco, a concentração que nos mete ali no momento, que eu acho que esse espetáculo nesse sentido foi único, o espetáculo da estreia. Aqui novidades, por exemplo, no processo na estreia estávamos dois super nervosos e nós tínhamos meio que feito um processo tipo, agora vamos aquecer, não sei o quê, vamos usar maquilhagem, nananana. E aquilo foi corrompido ali no meio por vamos comer e depois os timings falharam. E às tantas eu digo, Salvador, vou aquecer um bocado. Ele estava na maquilhagem, vou aquecer um bocado. Fui lá acima, faço um aquecimento. E depois desci e já tinha aquecido. Depois eu desci e comi qualquer coisa. E quando estou na maquilhagem, já acabado de maquilhar, não sei o quê, o Salvador diz assim, João, então e agora? Tipo, já fazemos... Tens a ver, parecia uma criança que nunca tinha feito aquilo na vida. Já fizemos não sei o que mais. Então e agora? Temos que comer. Mas vamos comer agora. Tipo, já estava bem em cima do espetáculo. E eu, Salvador, eu já comi. O gajo ficou olhando para mim assim com uma cara, tipo, tu já comeste? Tu foste comer e não me avisaste, estás a ver? Tipo, nós temos o processo juntos, tipo, nós somos os buddies, estás a ver? Nós temos que fazer isto juntos. Assim, já comi, tipo, comi alguma coisa. Ele, já comeste? Ok, então, e depois de repente pergunta-me assim, João, então e o que é que eu como? E eu, não sei, ué. Como pode ser, tipo, como tu quiseres, está tudo bem, tipo, estás a ver? E eu senti ali, tipo, uma criança tipo, à procura do, diz-me o que é que eu tenho que fazer. E houve assim vários momentos que eu percebi que lá está, era uma coisa diferente para ele, Claro. dentro do mesmo universo, mas completamente diferente. Isso foi interessante, foi muita gira essa descoberta, e depois a descoberta da personagem, de não sair da personagem, tentar manter sempre a personagem, que é uma coisa também difícil, que é de repente estás 1h20 sempre na personagem. Havia muitas coisas. Vocês começavam antes, não é? Começámos antes. Pelo que disseram no ar livre, era às vezes 1 hora e tal antes, ou mais. Exatamente. Em personagem. E é irritante já. Fomos encurtando esse espaço com o andar dos espetáculos, não é? Porque senão depois era super desgastante. Nós no primeiro dia estávamos, se calhar 1h30 antes, já em personagem, chegamos já... Loucura, não é? Depois tínhamos aquele boost do público, mas já estávamos um bocado estourados, então fomos encurtando. Às tantas já era os 15 minutos antes, que a Pelim dizia ron, e eu Pelim. Então já íamos daqui para a frente a improvisar mesmo com as convidadas um bocadinho antes, para depois quando entrássemos já em personagem. Onde te sentes mais confortável é no teatro?
Boa pergunta. Eh, não, eu sinto-me. Agora não me sinto confortável no teatro. Eu sinto-me muito confortável no teatro. É onde me sinto mais confortável. Acho que sim. Acho que sem dúvida. Por exemplo, eu se fosse fazer um espetáculo, dia 8, estou nervoso, estou ansioso, estou. No caso do stand-up. No caso do stand-up, sim. Se eu fosse fazer um espetáculo de teatro dia 8, eu se calhar não estaria tão nervoso e tão ansioso. Portanto, eu acho que sinto mais confortável no teatro. Mas até por comparação à televisão, a sketches, é isso? Sim, porque o contacto com o público dá-me alimenta-me de uma forma que todos os outros meios não me alimentam. Mas sim, por exemplo, fazer a série foi um dos maiores prazeres que eu tive na minha vida, porque estava a tomar decisões, estava a decidir o que é que se passava, o que é que não se passava, o que é que acontecia, o que é que não acontecia, mudar guiões, mudar uma série de coisas, e depois estava com os meus melhores amigos a contracenar. Portanto, isso também é um prazer enorme. Lá está. Se dissessem, só podes fazer teatro durante 10 anos, só podes fazer cinema durante 10 anos, só podes fazer uma série durante 10 anos, eu não sei bem o que escolher, porque acho que me ia fartar de qualquer uma delas. Durante 10 anos. Voltamos à pergunta do início, que é porque é que eu sou ator. Precisamente para poder picar aqui estes vários pontos, dentro do teatro, como da televisão, como do cinema, como do stand-up. Quem sabe um dia da realização, ir aqui a estes vários pontos, isso é o que me puxa, é o que me alimenta. Na série mostra, lá está, vocês os três a fazer de vocês próprios, com a ambição de escrever uma série. Não sei exatamente qual é o estado de último andar, acredito que de vez em quando continuem a colaborar juntos, mas qual é que é a tua ambição pessoal de agora quero fazer aquilo, ou quero escrever, ou quero ser ator, ou quero ser ambos? Qual é que é assim o projeto? Se tivesse que fazer uma série sobre um próximo projeto, chamava-se quê? A série, o programa de televisão, o reality show? Reality show não, mas o filme, a peça de teatro. Exato. Eu neste momento estou muito focado, ou seja, eu agora não estou a fazer muitas previsões já para o futuro. Posso abrir aqui o jogo que pretendo em 2024, no final deste ano, 2024, ter uma... No final do próximo ano, portanto, 2024. Desculpa, baralhei. No final deste ano. Ok. No final deste ano, 2023. Nós estamos em 2023. No final do ano, 2023, 2024, ter aqui um projeto meu a solo para as redes sociais. É uma coisa que eu quero fazer, já queria ter feito, já filmei algumas coisas, mas não estou agora, não consigo ter tempo nem disponibilidade para dar continuidade a isso, então prefiro dar numa altura em que tenha mais tempo. Espero, não sei se vou ter ou não. Mas isso é um dos projetos que eu quero avançar. Outro projeto que, quero terminar agora a temporada 2. De Pelim. E no início de 2024, final de 2023, início de 2024, ter este projeto, dedicar-me um pouco a um projeto que eu quero lançar nas redes sociais, e ser um projeto semanal de comédia, exatamente. E dar um bocado isto aqui ao público. Mas, assim, a longo prazo não tenho assim nada de super definido sobre o que é que vai ser o meu próximo projeto ou o que é que vai acontecer em 2024. Estou também a deixar ver, porque nós nunca sabemos. Quem sabe pode haver uma Pelim temporada 3 que não é nada descabido. Eu estava a contar com temporada 3. Se é para falar em temporadas, tem que ir à terceira. Tem que ir à terceira, não é? Senão... Tem que haver um trio. E, portanto, neste momento não estou a fazer grandes planos. Mas sem dúvida quero explorar aqui esta vertente de ator noutros projetos, de outras pessoas, pessoas também é isto uma coisa que me atrai, que é trabalhar com outras pessoas, trabalhar com outros realizadores, outros encenadores, porque isso é uma coisa que me atrai, é outra aprendizagem, são outros métodos, e eu acho que eu, como ator e como pessoa, eu gosto de estar sempre a aprender de outras formas, às vezes perceber que este caminho não é o caminho certo, com este método deste realizador não é o caminho que me dá jeito, já é uma aprendizagem. Eu sei que este caminho não é este caminho. Portanto, isso também é um bocado isso que eu procuro, novos projetos, e trazer um bocado daquilo que eu posso acrescentar, tentar acrescentar alguma coisa e trabalhar com outras pessoas. Portanto, ainda estou a ver o que é que vai acontecer, mas pelo menos eu quero ter esta presença na net no final de 2023, no início de 2024. Esse projeto digital é, no fundo, assumir um bocado aquilo que mencionam na série, que é o jogo que tem que ser jogado, não é? Exatamente. O jogo dos seguidores,
de Sim. ter alcance, de ser uma pessoa que consiga chegar a mais, influenciar mais pessoas, acho que é esse o termo. Sim, isto no fundo, o meu objetivo é ser influencer. Não, mas Mano, mas eu lembro que é o termo, porque eu estive a ver hoje o último episódio da série e lembro que é esse o termo que usam ali na questão dos youtubers, que é pessoas que influenciam as outras. Exatamente. E inevitavelmente temos que entrar nesse jogo então. Sim, eu tento ver as redes sociais como outra forma, que é uma forma de eu poder expor o meu trabalho. Por exemplo, nós como Último Andar, depois quando fizemos coisas para marcas e não só, veio deste lado do acting e de nós no fundo fomos expor o trabalho que fizemos nos últimos tempos. Eu vejo as redes sociais um bocado nessa exposição de eu sou ator, eu faço isto, vou ter o meu projeto, ou seja, se uma estação televisiva não me dá espaço para eu poder expor o meu trabalho, vou expô-lo nas redes sociais e vou utilizar as redes sociais como uma ferramenta para expor o meu trabalho. E depois logo se vê. O facto de ter seguidores, o que é que me permite? Que eu acho que é isso. Permite-me eu, se calhar amanhã, querer fazer um espetáculo de teatro ou fazer um espetáculo de stand-up e poder fazer para uma sala maior e ser mais rentável e poder, lá está, viver disto e não estar dependente de outras pessoas, lá está, poder estar naquela posição de tomar decisões, que é um bocado isso que eu sempre fui um bocado à procura. Por isso sim, é importante ter seguidores nesse sentido, não no sentido de... E na parte da criação de escrever, há algum projeto em específico? Eu neste momento convidaram-me para eu escrever uma novela. Uma novela? A lançar aqui, sim. Eu estou neste momento a escrever uma novela. Cómica? Sim, cómica, tem momentos cómicos, sim, depois também tem ali alguns momentos de drama, mas tendencialmente é para a comédia. Ok. E está a ser um desafio, eu aceitei, porque foi um convite feito por uma pessoa que eu tenho bastante em consideração e aceitei este desafio no sentido também de, lá está, de experienciar outra coisa, de uma aprendizagem, de se gostar e ser uma coisa que quem sabe poder fazer no futuro, se não gostar, saber que também não é este o caminho, mas até agora estou a gostar bastante, estou a aprender bastante, porque é uma dinâmica completamente diferente. Ainda está no início então? Está no início do processo? Estamos a escrever agora o episódio 50. Sim, estamos... sim. Ok, tem que ter 300. Não tem que ser... não sei, mas as séries normalmente têm muitos episódios. Sim. As séries, as novelas. Sim, mas é uma aprendizagem até porque é uma escrita diária. Claro. O que acaba por ser um músculo, um ginásio todos os dias, o que é ótimo para a escrita. Por isso é que eu também estou tranquilo relativamente à temporada 2. Vai acontecer. Então, estás neste momento a escrever essas duas coisas então? Estou a escrever a temporada 2 e estou a escrever a novela também. E estou a trabalhar no stand-up. Podemos saber para Por isso é que eu não posso beber álcool. Podemos saber para que canal? Ou... não? Podemos. Eu acho que sim. Eu acho que já é público. Já houve é para a SIC, é aqui para a SIC. É para esta casa então. Exatamente. Muito bem. É para esta casa e pronto, está a estrear não sei quando. Vamos ficar atentos. Exatamente. Há uma pergunta que eu faço sempre aqui no podcast a todos os convidados, que normalmente dá boas histórias. Vamos ver se consegues chegar ao patamar das boas histórias, que é... Como é que conheceste o Ricardo? Eu tive um momento há muitos anos, eu nem sei se estava na ACT nessa altura, que eu fui filmar um anúncio com ele e de repente eu fazia tipo uma coisa lá, não sei, uma coisinha qualquer, e ele estava lá e eu nem sabia que era com ele que eu ia filmar. E eu só tenho, porque eu nunca mais me cruzei com ele, na verdade. Que foi eu lembro de o ver, ele estar tipo... Ele ia filmar, mas estava agarrado ao computador a escrever. A primeira coisa que eu olhei para ele e disse assim, este cara não para de trabalhar, tipo, está aqui, em vez de estar aqui a comer um coração, não, deve estar a escrever uma crónica num ponto de sítio qualquer. Então fui lá, apresentei-me lá, Sr. Ricardo, como está tudo bem, meu nome é João Maria, vou ser o outro tipo que está aqui a fazer coisas. Qual é que era o anúncio? Já nem sabes. Acho que era um anúncio qualquer que agora quero encontrar isso. Que ele fazia para a Mel. Ele fazia para a Mel. Vamos. E eu estava lá, mas eu fazia tipo meio figuração. Estava lá, estás a ver? Eu nem não tinhas falas? Não tinha. Eu fui tipo meio assim num pacote, olha, vai. E fui eu. Era tipo eu, o Ricardo Esperei mais alguém, mas eu nem filmei bem com ele. Tipo, também triste ao mesmo tempo, estás a ver? Que eu nem filmei bem com ele. Podia tipo, ser uma cena da série. série, claramente. Que é tipo, vou filmar com o Ricardo Esperei e de repente tipo. Eu filmo as cenas dele primeiro, ok, agora vê o figurante. E vou eu, tipo, é triste, estás a ver? Ou seja, estas coisas nós falamos na série
vêm de um Sim, sítio sim. se calhar inconsciente que eu já passei por, Claro. percebes? Portanto, sim, é meio trágico estas coisas. E já agora, porque há esta relação agora de buddy, não é? Como é que conheceste o Salvador? O Salvador foi no curso do Sinal de Cortes que Foi aí? ele apareceu lá e depois ele atuou connosco logo no primeiro Comedy Pack que nós fizemos. Ele estava a testar umas coisas, por acaso eu estive a rever com ele porque alguém filmou e eu tenho esse diz-me que file, tens esse vídeo. eu tenho esse vídeo, mostrei-lhe. Estivemos a ver, mas não conseguimos ver até ao fim. Depois ele disse: então vamos ver o teu também. E vamos ver o meu. E... Quanto é que queres pelo áudio desse vídeo? Mas eu disse: pá, está muito bem. Ele disse: pá, está a ver, não sei o que, assim, não vai dar fixe. mas o vídeo tem a tua atuação e a do Salvador ou é só a do Salvador? Gostámos, eu tenho só de Salvador, depois tenho só a minha também. Não me queres mandar um certo eu da acho que ela sala? não me deixa. Não, mas da tua. O Salvador, acho que. Da minha? Sim. Da minha. Uma boa piada que tenhas lá. Tem que ver, acho que sim. Então, esperem até ao final do episódio para saber se o João Maria decidiu enviar o áudio ou não. Mas tens assim alguma figura, uma personalidade que tenhas conhecido, quer no mundo do teatro ou também da comédia, que tenhas ficado assim starstruck? Mesmo se calhar, não sei se nos Estados Unidos conseguiste conviver com atores ou... Cruzei-me com alguns, pá, estás a ver, o meu dia-a-dia lá. Sim, claro. Não, eu cruzei-me Almoçar com a Amy Poehler, jantar com a Tina Fey. Não, mas Certo. cruzei-me assim, não sei. Foi outro tipo, eu não sei o nome dele, mas ele já fez imensas coisas, mas é aqueles atores que tipo, fazem sempre aqueles papéis secundários, tu olhas e assim, sei quem é este tipo, mas não sei o nome, estás a ver? Cruzei-me assim com alguns, cruzei-me com o Steve-O também, ele estava a fazer um stand-up comedy também, eu também. Com quem? Steve-O, do Jackass. Ok. Estava a ver. Com ele. Não estava a ver o comediante, mas sim. Mas eu, por acaso, felizmente, eu tinha uma grande admiração pelo Salvador, como comediante, não é? Uhum. E felizmente estar a trabalhar com ele, ver como é que a cabeça dele pensa. Isso também é um luxo, é um bocado um luxo para mim, não é? Eu estou tipo a consumir ao máximo. Era aquilo que imaginavas? A mente de Salvador Martinha? Por acaso sim. E eu através do acting, também já filmei com o Bruno Nogueira um anúncio para o Montepio. E por acaso aí não falámos muito, mas depois falei mais tarde também por causa da Pelim, etc. Que também é uma pessoa que eu admiro bastante. Porquê? Porque também tem este lado de ator. Sim, ou seja, ele ainda mais até. Eu admiro este percurso de carreira em que está como ator, mas também está como stand-up, então está nestes dois polos. É uma coisa que eu também busco e eu admiro bastante. Claro. Portanto, felizmente em Portugal tenho a sorte de poder ter uma proximidade, ainda que um pouco distante, não é? Com uma proximidade grande com o Salvador, mas com o Bruno não tanto, mas os poucos momentos em que tive com ele consegui trocar algumas ideias e isso acrescenta-me também, não é? Uhum. E pronto, quem sabe um dia mais tarde outros comediantes que eu admiro também que me possa cruzar no futuro, eu acho que espero que sim, não é? Venham eles, exatamente. João, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista. Obrigado. Para terminar, vamos ouvir mais um beat do Ricky Gervais, desta vez escolhido por mim. O João está no Instagram em João__Maria, eu em Gustavo Rito Carvalho, o podcast em humoraprimeiravista.podcast. As fotografias são do João Pedro Moraes, ilustrações do Nuno Amaral, jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às quintas nas plataformas de podcasts. Até um dia. But again, that's what the world is like. People take everything personally. I think the world revolves around them, right? Particularly on Twitter, right? I don't know. I'm not tweeting anyone. I'm just tweeting, okay? I don't know who's following me. I've got 12 million followers. I don't know who's following me. They can be following me without me knowing, right? Choose to read my tweet and then take that personally. That's like going into a town square, seeing a big notice board, and there's a notice, guitar lessons, and you go, but I don't fucking want guitar lessons. What's this? There's a number here. All right, call that, right? Are you giving me guitar lessons? Yeah. I don't fucking want any. Fine, it's not for you then. Just walk away. Don't worry about it. Onde te sentes mais confortável é no teatro? Boa pergunta. Diria que sim.
Chega-te só um bocadinho à frente. Desculpa. Diria que sim. Repete Sim. só. Se quiseres eu repito a pergunta, assim é mais fácil. Mas tens que fazer hesitação na mesma, bora lá, és Uhum, ator. sim, sim. Estou a brincar. Onde te sentes mais confortável é no teatro? Boa pergunta.